Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre mais um caso criminal, então se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar. Eu vou puxar a vinheta e vamos trazer o caso de hoje. Vamos lá! Natalie Holloway morava em Mountain Brook, no Alabama, com sua mãe Elizabeth, seu padrasto George e um irmão mais novo. A sua mãe e seu pai haviam se divorciado em 1993 e o seu pai Dave vivia na cidade de Memphis, em Tennessee, que era a cidade natal da Natalie. A Natalie era considerada uma garota simpática, alegre, muito comunicativa, ela tinha vários amigos e também se dava muito bem com a família e ela era muito estudiosa. Ela sempre participava de várias atividades extracurriculares na escola dela, porque ela tinha o objetivo de cursar medicina, ela queria conseguir aí uma bolsa integral para cursar medicina e era muito importante ela ter notas muito boas, ser uma boa aluna e ter todas essas atividades extracurriculares para conseguir mais facilmente essa bolsa. Por conta desse sonho, ela também não era de sair tanto, ela preferia ficar mais em casa, estudando, lendo livros, mas isso não atrapalhava ali na vida social dela, porque como eu disse, ela tinha vários amigos e se dava bem com todas as pessoas à sua volta. E, inclusive, vale ressaltar que quando ela terminou o ensino médio, ela conseguiu realizar o sonho dela, ela conseguiu receber a bolsa integral para estudar medicina na Universidade do Alabama. Em maio de 2005, a Natalie estava com 18 anos de idade e ela se formou no ensino médio. Então, como é de costume para eles, todas as turmas que estavam concluindo, se formando naquele ano, iriam fazer uma viagem de comemoração dessa formatura e o destino escolhido foi Aruba, uma ilha no Caribe que é muito conhecida, tem destinos muito bonitos. Então eles resolveram, chegaram no consenso e resolveram que era para lá que eles iriam e a viagem ia durar um total de 5 dias, onde eles iam ali desfrutar das praias e comemorar bastante. Era um total de 124 alunos que iam comparecer nessa viagem, além de 7 pessoas também, 7 adultos que iriam junto para poder supervisionar os jovens. A Natalie e os colegas estavam obviamente muito animados e super ansiosos para a viagem. Era ali para muitos a primeira viagem para fora, A primeira viagem também desacompanhados dos pais, só entre amigos, entre jovens praticamente, Porque eram só 7 adultos que iam supervisionar eles e querendo ou não ia ficar toda hora supervisionando eles, eles iam ficar, inclusive ficaram bem livres, com bastante liberdade durante a viagem. Então, quando foi no dia 26 de maio, eles todos embarcaram e foram para Aruba. Foi tudo tranquilo durante a viagem, eles se divertiram bastante, eles ficaram hospedados em um resort all inclusive, então eles podiam consumir de tudo que já estava incluso ali no valor que eles tinham pago e eles aproveitaram bastante, principalmente para beber bebidas alcoólicas, porque a maioria deles tinha 18 anos e na América eles não podiam beber porque era só para maiores de 21 anos, que a maioridade lá é de 21 anos. Porém, lá em Aruba, assim como aqui no Brasil, a maioridade é a partir dos 18, então eles podiam beber livremente, sem nenhum problema, e eles aproveitaram bastante, principalmente para isso. Eles bebiam ali praticamente todos os dias, bastante. Isso foi inclusive uma reclamação que o resort fez depois, que eles consumiam muita bebida alcoólica e acabavam fazendo ali bagunça, esse tipo de coisa, mas enfim, era uma viagem de formandos de 5 dias, todos jovens, e eles estavam aproveitando da forma que eles achavam mais interessante. Durante essas idas em barzinhos, a Natalie e os seus amigos conheceram 3 jovens locais que também sempre estavam frequentando os mesmos barzinhos, tinham ali a mesma idade que eles, então eles sempre se topavam nos barzinhos e começaram ali a conversar e viraram meio que amigos. Esses 3 jovens eram o Johan, de 17 anos, e os irmãos Cowpoy, de 21 e 18 anos. No último dia de viagem dos jovens, dia 29 de maio, eles estavam aproveitando ao máximo de novo em barzinhos, porque no dia seguinte eles já iriam embora. Então, quando foi à noite, eles foram em um barzinho que era bastante conhecido e bastante movimentado ali na região, que se chama Carlos in Charles. Nesse barzinho, o Johan apareceu lá também junto com os irmãos Cowpoy e começaram a conversar com as pessoas, inclusive com a Natalie, e os dois chegaram a dançar juntos.
O tempo passou, eles ingeriram bebida alcoólica, como sempre. Então, amigos da Natalie contam que por volta de 1h30 da manhã, eles viram ela saindo e indo embora do barzinho em um carro onde estavam junto com ela o Johan e os irmãos Cowpoy. Ela deu tchau para os amigos e seguiu com os 3 rapazes, então eles não acharam nada estranho, afinal de contas, ela conversou bastante com eles durante todas as vezes que eles se encontravam aí, né, pelos barzinhos. E então, quando foi no dia seguinte, pela manhã, dia 30 de maio, como eu disse, eles iriam embarcar para voltar para a cidade deles. Então, eles todos se reuniram ali para se encontrar e ir para o aeroporto. Porém, a Natalie não apareceu. Eles esperaram um tempo, alguns amigos chegaram até a dizer que provavelmente ela tinha só dormido demais, porque isso aconteceu em outras 2 ocasiões durante a viagem, que eles ficaram até tarde bebendo, se divertindo, e acabou que ela acordou muito tarde, perdeu até o café da manhã. Então eles disseram que podia ter acontecido a mesma coisa, ela podia ter dormido demais e esperaram um pouco mais. Porém, a Natalie não apareceu e então um dos adultos que estava ali responsável pelos jovens foi até o quarto dela do hotel e eles viram que ele estava todas as coisas dela, né, as malas e todos os pertences, porém a Natalie em si não estava ali. O tempo se passou e já estava se aproximando da hora do voo sair, então eles foram para o aeroporto, todas as outras pessoas embarcaram e voltaram para casa, porém a Natalie não foi junto. Assim que eles perceberam que esse desaparecimento aí da Natalie, né, os responsáveis informaram a família dela sobre isso e eles de cara ficaram super preocupados porque eles conheciam a Natalie, sabiam que ela era uma menina responsável, que ela nunca se atrasava para nenhum dos seus compromissos e que muito menos ela iria se atrasar ou deixar de aparecer no voo que levaria ela de volta para casa. Então, imediatamente, a mãe dela, o padrasto e mais algumas pessoas próximas embarcaram e foram para Aruba para começar a procurar por ela. Essa altura a família já tinha conversado com as pessoas que estavam lá com ela, os amigos próximos, e já sabiam sobre o Johan e os garotos que foram vistos com ela por último, né? Então eles foram até a polícia para registrar o desaparecimento e já levaram aí o nome do Johan também como sendo a última pessoa que foi vista com ela. A polícia então foi até a casa do Johan, né? Perguntou para ele se ele sabia de alguma coisa e ele confirmou que realmente ele tinha saído com a Natalie e com os outros 2 amigos naquela noite e eles tinham ido todos até uma praia porque a Natalie queria ver tubarões. Eles foram para essa praia, ficaram lá por algum tempo e depois voltaram para o hotel e deixaram a Natalie lá na entrada. Eles disseram que deixaram ela e saíram com o carro para ir embora e quando estavam saindo pelo retrovisor eles viram um homem alto, moreno, com uma blusa preta que parecia ser o uniforme de segurança se aproximando da Natalie. Então eles pensaram que ele iria ajudar ela a entrar, prestar alguma ajuda para ela, alguma coisa assim e foram embora. Porém, depois é claro que a polícia checou todas as imagens das câmeras de segurança do hotel e nenhuma delas mostrava em nenhum momento a Natalie chegando no hotel naquela noite. Então eles foram e pressionaram um pouco mais o Johan, falando que sabiam que aquela versão dele era mentira e aí já começou, né, as centenas de divergências que teve ao longo de todo o caso. O Johan deu diversas informações diferentes, ele falava coisas diferentes sempre que ele era questionado, várias versões que quase nunca batiam uma com a outra e já começou nesse momento, porque quando falaram para ele que sabiam que era mentira, ele já inventou uma outra versão. No começo ele disse a mesma coisa, que eles saíram do bar, foram para a praia para ver tubarões, porém ele disse que não deixou a Natalie de volta no hotel, porque quando eles resolveram ir embora da praia, ela não quis ir, ela quis ficar lá um pouco mais, então eles resolveram simplesmente ir embora e deixaram ela sozinha lá na praia no meio da madrugada. Ele disse isso, porém a polícia mais uma vez foi atrás e interrogou pescadores que viviam ali naquela região onde ele disse que eles estavam e esses pescadores todos disseram que não viram a Natalie por aí, não viram nenhuma garota com aquelas descrições ali naquela noite, naquela madrugada. Então mais uma vez foi comprovado que Johan estava inventando essa história. Os primeiros suspeitos que foram presos referente a esse caso
foram o Nick John e o Abram Jones. Eles são dois ex-seguranças que trabalhavam em um hotel ali da região também, e esse hotel estava fechado para reforma no dia do desaparecimento. Eles foram presos no dia 5 de junho, porém as autoridades nunca revelaram o verdadeiro motivo dessas prisões e especula-se aí que seja por conta das declarações que o Johan e os irmãos Kalpoy daram, falando sobre ter visto alguém com um uniforme parecido com um uniforme de segurança, mas isso não deu em nada e 8 dias depois, os dois foram liberados por falta de provas. No dia 9 de junho, o Johan e os irmãos Kalpoy também foram presos e no dia 17, um DJ chamado Steve Gregory também foi detido e a polícia disse apenas que isso aconteceu com base em informações dadas por um dos 3 suspeitos já preso, o Johan e os 2 irmãos. Em 22 de junho, a polícia prendeu também o pai do Johan, um homem chamado Paulus, mas no dia 26, tanto Paulus quanto o DJ Steve foram liberados. No dia 4 de julho, após audiência com um juiz, os irmãos Kalpoy foram também liberados, permanecendo preso apenas o Johan. Os irmãos Kalpoy foram presos novamente no dia 26 de agosto, junto com outro suspeito chamado Fred Amambadze, de 21 anos. O porquê exato dessas prisões não foi divulgado, mas tem algumas especulações que, por exemplo, a prisão do pai do Johan teria sido porque eles desconfiavam que ele teria ajudado o filho a se livrar do corpo da Natalie depois de ter cometido algum crime contra ela. Sobre a prisão desses últimos, o Fred e novamente os irmãos Kalpoy, foi dito que é porque o Fred era suspeito de tirar fotos e também ter algum tipo de relação imprópria com uma garota menor de idade e que os irmãos Kalpoy estariam envolvidos nisso de alguma forma. Mas como sempre, eles não tinham nenhuma prova contra ninguém, então quando foi no dia 3 de setembro, todas as pessoas envolvidas que estavam presas foram liberadas, inclusive Johan, que estava preso aí desde o dia 9 de junho. No dia 21 de novembro de 2007, já 2 anos depois do desaparecimento, os irmãos Kalpoy e o Johan foram presos novamente, sendo que os irmãos Kalpoy foram liberados no dia 30 e o Johan no dia 7 de dezembro. Eu fiz esse apanhado inicial de todas as prisões que aconteceram, porque esse caso tem muitos detalhes, tem muita coisa, e eu fiquei com medo de ficar um pouco confuso para vocês, até para mim foi um pouco confuso de compreender durante as pesquisas, então eu fiz esse apanhado primeiro de todas as prisões que aconteceram, os motivos que se sabe que são poucos, os motivos realmente concretos que se sabe, porque na verdade era só por suspeita, porque eles eram os principais suspeitos e a polícia prendia eles ali preventivamente, mas não conseguia segurar por muito tempo devido à falta de provas. Então eu quis trazer para vocês para falar primeiro sobre todas essas prisões e todas essas tentativas que a polícia teve de prender os suspeitos, mas que acabaram não dando certo. O que deixou muita gente revoltada e realmente muito brava com toda essa situação é porque, apesar de todas essas prisões e de todas as várias versões que o Johan e os irmãos Kalpoy apresentavam, eles nunca conseguiam nenhuma prova realmente concreta contra eles. Então, por mais que todo mundo soubesse que eles estavam mentindo, que eles estavam inventando, que eles deram várias versões diferentes, eles não podiam prender eles simplesmente por causa disso e eles acabavam sempre indo e voltando da cadeia. Muitas coisas aconteceram durante as investigações, como eu disse, esse caso ficou muito grande e tem muitos detalhes. Muita gente se mobilizou para ajudar na procura da Nath, eles procuraram ela em dunas de areia, procuraram nas profundezas do mar, já que ali era uma ilha, Eles drenaram também um rio em busca dela, usaram até imagens de satélites para encontrar alguma coisa suspeita no solo ou no mar e ofereceram recompensas que chegaram até a $1 milhão. Muitas pistas falsas também foram investigadas, como por exemplo, uma suposta mancha de sangue encontrada no carro dos irmãos Kalpoy, que depois foi confirmado por exames não ser sangue, na verdade. Também fios de cabelo presos em uma fita adesiva foi encontrado em uma praia, que foi confirmado depois também sob análise que não era da Natalie. Ossos também foram encontrados, mas não eram dela no fim das contas. Alguns repórteres investigativos apareceram com fitas e filmagens que alegavam conter as confissões de Johan e dos irmãos Kalpoy, mas sempre depois de serem analisadas e investigadas,
era determinado que essas fitas foram modificadas ou editadas de alguma forma, então não era verdadeiro e não servia como prova. O próprio Johann também deu várias entrevistas onde ele confessava o crime, contava a forma como tinha acontecido, mas logo depois ele desmentia tudo, dizia que tinha inventado, que só tinha dito o que as pessoas queriam ouvir e que ele não sabia de nada. Uma vez ele disse até que fez isso porque estava precisando de dinheiro e então inventou toda aquela entrevista para ganhar dinheiro em cima disso. Em uma das entrevistas, ele chegou até a dizer, entre as inúmeras versões dele, que ele tinha vendido a Natalie para um homem envolvido em um sistema de tráfico de mulheres para a Tailândia e que tinha entregue ela para esse homem lá naquela praia que ele tinha dito inicialmente. O Johann era tão mau caráter que ele chegou a tentar extorquir a família da Natalie depois de um tempo, dizendo que se eles dessem para ele a quantia de $250 mil, ele contaria tudo o que tinha acontecido com a filha e aonde eles conseguiriam encontrar ali os restos dela. A família então pagou adiantado para ele a quantia de $25 mil, dizendo que pagaria o resto depois que tivesse as informações, e depois que ele já tinha esses 25 mil, ele então disse que os restos dela estavam enterrados embaixo de uma casa que na época estava em construção, então ele escondeu os ossos ali e a casa foi construída em cima. Porém, a polícia rapidamente descobriu que isso era mais uma mentira, porque aquela casa já estava construída há muitos anos antes desse desaparecimento. Então, já no final do caso, no dia 30 de maio de 2010, exatamente 5 anos após o desaparecimento da Natalie, Stephanie Flores Ramírez, uma estudante de 21 anos, foi dada como desaparecida em Lima, no Peru. Ela foi encontrada, infelizmente sem vida, 3 dias depois em um quarto de hotel registrado no nome do Johann. Em 3 de junho, ele então foi preso no Chile e extraditado para o Peru no dia seguinte. Em 7 de junho, as autoridades peruanas disseram que o Johann tinha confessado ter matado a Stephanie depois que ele perdeu a paciência com ela porque ela acessou o seu laptop sem a permissão dele e teria encontrado informações que o ligavam ao desaparecimento da Natalie. Segundo ele e a Stephanie tinham se conhecido ali, e estavam mantendo um relacionamento. O chefe de polícia relatou que Johann disse à polícia peruana que sabia onde o corpo de Natalie estava e se ofereceu para ajudar as autoridades de Aruba a encontrá-lo. No entanto, o interrogatório se limitou ao caso deles no Peru, o caso da Stephanie, e as perguntas sobre o desaparecimento da Natalie foram evitadas. Em 11 de junho, o Johann foi acusado no tribunal pela morte da Stephanie e em 15 de junho, as autoridades de Aruba e do Peru anunciaram um acordo para cooperar e permitir que os investigadores de Aruba entrevistassem o Johann na prisão do Peru. Em uma entrevista na prisão em setembro de 2010, o Johann admitiu a extorsão que ele fez contra a família da Natalie e ele disse: "Eu queria me vingar da família da Natalie. Seus pais têm dificultado minha vida por 5 anos." Em 11 de janeiro de 2012, o Johann se declarou culpado pela morte da Stephanie e foi condenado a 28 anos de prisão. Em junho de 2011, sem nenhuma pista, sem nenhuma prova que levasse ao que tinha acontecido realmente com a Natalie, o pai dela, Dave, entrou com uma petição pedindo para que a filha fosse considerada legalmente morta. Em 12 de janeiro de 2012, um juiz assinou a ordem e então a Natalie foi declarada oficialmente morta. Tanto o pai da Natalie quanto a mãe escreveram livros contando mais detalhes de como tudo aconteceu. Foi feito também, se eu não me engano, 2 filmes inspirados nesses livros e até mesmo um documentário contando toda a história completa. Apesar de toda a movimentação dos investigadores, da família da Natalie e da mídia, nada que levasse ao que aconteceu com ela nunca foi encontrado e o principal suspeito permanece preso, por aquele outro crime contra a Stephanie, mas nunca foi condenado por nada referente ao caso da Natalie.